Dia 31 de outubro. 2 Reis, capítulo 12. No ano 7º de Jeú, começou Joás a reinar e 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Zíbia, de Berseba. Fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Tão somente os altos não se tiraram, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, a taxa pessoal, o resgate de pessoas segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que cada um trouxer voluntariamente para a casa do Senhor, recebam-no os sacerdotes, cada um dos seus conhecidos, e eles reparem os estragos da casa onde quer que se encontrem. Sucedeu, porém, que no ano 23º do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado os estragos da casa. Então, o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os mais sacerdotes e lhes disse: por que não reparais dos estragos da casa? Agora, pois, não recebais mais dinheiro de vossos conhecidos, mas entregai-o para a reparação dos estragos da casa. Consentiram os sacerdotes, assim, em não receberem mais dinheiro do povo, como em não repararem os estragos da casa. Porém o sacerdote Joiada tomou uma caixa, e lhe fez na tampa um buraco e a pôs ao pé do altar, à mão direita dos que entravam na casa do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada da porta depositavam ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Quando viam que já havia muito dinheiro na caixa, o escrivão do rei subia com um sumo sacerdote e contavam e ensacavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. O dinheiro, depois de pesado, davam nas mãos dos que dirigiam a obra e tinham a seu cargo a casa do Senhor. Estes pagavam aos carpinteiros e aos edificadores que reparavam a casa do Senhor, como também aos pedreiros e aos cabouqueiros, e compravam madeira e pedras lavradas para repararem os estragos da casa do Senhor, e custeavam todo o necessário para a conservação da casa do Senhor. Mas do dinheiro que se trazia à casa do Senhor, não se faziam nem taças de prata, nem espevitadeiras, nem bacias, nem trombetas, nem vaso algum de ouro ou de prata para a casa do Senhor, porque o davam aos que dirigiam a obra e reparavam com ele a casa do Senhor. Também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para o dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. Mas o dinheiro de oferta pela culpa e o dinheiro de oferta pelos pecados não se traziam à casa do Senhor, eram para os sacerdotes. Então subiu Azael, rei da Síria, e pelejou contra Gate, e a tomou. Depois, Azael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá, Jeorão e Acasias, seus pais reis de Judá, haviam dedicado, como também todo o ouro que se achava nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e os mandou a Azael, rei da Síria. E este se retirou de Jerusalém. Quanto aos mais atos de Jeoás e a tudo o que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Levantaram-se os seus servos, conspiraram e feriram Joás na casa de Milo, que está na descida para Sila, porque Josacar, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somer, seus servos, o feriram e morreu, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi, e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. 2 Reis, capítulo 13. No 23º ano de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeocás, filho de Jeú, sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. E fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Não se apartou deles. Pelo que se acendeu contra Israel a ira do Senhor, o qual os entregou nas mãos de Azael, rei da Síria, e nas mãos de Ben-Hadad, filho de Azael, todos aqueles dias. Porém Jeoacás fez súplicas diante do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão com que o rei da Síria atormentava a Israel. O Senhor
deu um Salvador a Israel, de modo que os filhos de Israel saíram de sob o poder dos sírios e habitaram de novo em seus lares como dantes. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez pecar a Israel, porém andaram neles. E também o poste ídolo permaneceu em Samaria. E foi o caso que não se deixaram a Jeoacás do exército senão 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria os havia destruído e feito como o pó, trilhando-os. Ora, os mais atos de Jeoacás e tudo o que fez e o seu poder, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Jeoacás descansou com seus pais e o sepultaram em Samaria, e Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. No 37º ano de Joás, rei de Judá, começou Jeoás, filho de Joacás, a reinar sobre Israel em Samaria, e reinou 16 anos. Fez o que era mal perante o Senhor. Não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, porém andou neles. Quanto aos mais atos de Jeoás, e a tudo o que fez e ao seu poder, com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Descansou Jeoás com seus pais, e no seu trono se assentou Jeroboão. Jeoás foi sepultado em Samaria junto aos reis de Israel. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando. Então lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Azael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. Porém o Senhor teve misericórdia de Israel e se compadeceu dele, e se tornou para ele por amor da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E não o quis destruir e não o lançou ainda da sua presença. Morreu Azael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. Jeoás, filho de Joacás, retomou as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este havia tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. 2 Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões,
que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Oséias capítulo 5. Ouvi isto, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque este juízo é contra vós outros, visto que fostes um laço em Mispa e rede estendida sobre o Tabor. Na prática de excessos vos aprofundastes, mas eu castigarei a todos eles. Conheço a Efraim, e Israel não me está oculto, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e Israel está contaminado. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. A soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Estes irão com os seus rebanhos e o seu gado à procura do Senhor, porém não o acharão, e ele se retirou deles. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos bastardos. Agora, a festa da lua nova os consumirá com as suas porções. Tocai a trombeta em Gibeá, e em Ramá tocai a rebate. Levantai gritos em Bet-Aven. Cuidado, Benjamim. Efraim tornar-se-á assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel tornei conhecido o que se cumprirá. Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado pelo castigo, porque foi do seu agrado andar após a vaidade. Portanto, para Efraim serei como a traça e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Assíria e se dirigiu ao rei principal que o acudisse. Mas ele não poderá curá-los nem sarar a sua chaga. Porque para Efraim serei como um leão e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu mesmo os despedaçarei e ir-me-ei embora. Arrebatá-los-ei e não haverá quem os livre. Ireis e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo... Oséias capítulo 6. Vinde, e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará. Ao 3º dia, nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia, que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz.
Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança como Adão, e eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça manchada de sangue. Como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém, praticam abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também tu, ó Judá, serás ceifado. Salmo capítulo 119, versículos 145 ao 176. De todo o coração eu te invoco. Ouve-me, Senhor. Observa os teus decretos. Clamo a ti. Salva-me e guardarei os teus testemunhos. Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo. Na tua palavra espero confiante. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas para que eu medite nas tuas palavras. Ouve, Senhor, a minha voz, segundo a tua bondade. Vivifica-me segundo os teus juízos. Aproximam-se de mim os que andam após a maldade. Eles se afastam da tua lei. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Quanto às tuas prescrições, há muito sei que as estabeleceste para sempre. Atenta para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defende a minha causa e liberta-me. Vivifica-me segundo a tua promessa. A salvação está longe dos ímpios, pois não procuram os teus decretos. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. São muitos os meus perseguidores e os meus adversários. Não me desvio, porém, dos teus testemunhos. Vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Considerem como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Príncipes me perseguem sem causa, porém o que o meu coração teme é a tua palavra. Alegro-me nas tuas promessas como quem acha grandes despojos. Abomino e detesto a mentira, porém amo a tua lei. 7 vezes no dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Grande paz têm os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Espero, Senhor, na tua salvação e cumpro os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos. Eu os amo ardentemente. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, pois na tua presença estão todos os meus caminhos. Chegue a ti, Senhor, a minha súplica. Dai-me entendimento, segundo a tua palavra. Chegue a minha petição à tua presença. Livra-me segundo a tua palavra. Profiram louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos. A minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Suspiro, Senhor, por tua salvação. A tua lei é todo o meu prazer. Viva a minha alma para louvar-te. Ajudem-me os teus juízos. Ando errante como ovelha desgarrada. Procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos.